Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir a partir desse momento a oração mariana do Ângelus neste 26º domingo do Tempo Comum, com o Papa Francisco diretamente da Praça São Pedro. Nos estúdios, Jane Nogara. Neste momento, na cidade do Vaticano, o tempo é nublado e a temperatura é de 22 graus centígrados. Queremos saudar inicialmente todas as emissoras que a partir desse momento estão sintonizadas conosco. Nossos amigos de Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, Timor-Leste no continente asiático, de Portugal, de todo o Brasil e dos Estados Unidos. Em particular, uma saudação à Rádio Imaculada Formosa de Goiás, Web Tropicana da Bahia, Fé e Luz de Campinas, SOS Rádio e EWTN TV. Uma saudação especial também a você que nos acompanha através das redes sociais e também através do nosso site vaticannews.va/pt. Sejam bem-vindos a esta transmissão. Na praça é grande a presença de fiéis e peregrinos, em particular porque neste primeiro domingo de outono europeu, a Igreja celebra o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que neste ano tem como tema Rumo a um Nós Cada Vez Maior, tema apresentado pelo Papa Francisco na sua mensagem publicada em 3 de maio deste ano. Muitos dos migrantes e refugiados presentes na praça estão acompanhados pela Caritas Italiana, Fundação Migrante da Conferência dos Bispos Italianos, Rede Franciscana para Migrantes, Movimento Laudato Si e muitas outras organizações que se dedicam a esta realidade. Na tarde de hoje será realizado um encontro na Igreja Romana São Francisco e Ripa, intitulado Uma Casa por Todos, promovida pela Rede Franciscana e o Movimento Laudato Si, com a presença do Cardeal Czerny, subsecretário da Seção Migrantes e Refugiados do Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral, que, aliás, no dia 24 desta semana, lançaram também um vídeo em vista do Dia do Migrante, no qual tem as palavras do Papa, onde ele afirmava: somos chamados a sonhar juntos, sem medo de sonhar, a sonhar juntos como uma única humanidade, como companheiros da mesma viagem, como filhos e filhas desta mesma terra, que é a nossa casa comum, todos irmãos e irmãs. E abrem-se as cortinas e o Papa Francisco acena aos fiéis peregrinos presentes na praça. Vamos nos preparar para ouvir a sua alocução neste 26º domingo do Tempo Comum. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho da liturgia de hoje nos fala de um breve diálogo entre Jesus e o apóstolo João, que fala em nome de todo o grupo de discípulos. Eles viram um homem expulsando demônios em nome do Senhor, mas o impediram de fazê-lo porque ele não fazia parte do grupo deles. Jesus, neste ponto, os convida a não dificultar aqueles que fazem o bem, porque contribuem para realizar o projeto de Deus. Então eles advertem: em vez de dividir as pessoas em boas e más, todos nós somos chamados a cuidar dos nossos próprios corações, para não sucumbirmos ao mal e dar escândalo aos outros. As palavras de Jesus revelam uma tentação e oferecem uma exortação. A tentação é a do fechamento. Os discípulos gostariam de impedir uma obra do bem só porque a pessoa que o fez não pertencia ao seu grupo. Eles pensam que têm direitos exclusivos sobre Jesus e que são os únicos autorizados a trabalhar para o reino de Deus. Mas desta forma eles acabam se sentindo privilegiados e consideram os outros como estranhos, a ponto de se tornarem hostis a eles. Queridos irmãos, cada fechamento
mantém à distância os que não pensam como nós, e isso, como sabemos, é a raiz de tantos males da história, do absolutismo, que muitas vezes gerou ditaduras e de tantas violências contra os que são diferentes. Mas precisamos também vigiar, ser vigilantes também contra o fechamento na igreja. Porque o diabo, que é o divisor, e é isso que significa a palavra diabo, divisor, sempre insinua suspeitas a fim de dividir e excluir. Ele tenta com astúcia. E pode acontecer depois como com aqueles discípulos, que chegam ao ponto de excluir até mesmo os que expulsaram o próprio diabo. Às vezes nós também, em vez de sermos comunidades humildes e abertas, podemos dar a impressão de sermos os melhores da turma e manter os outros à distância. Em vez de caminhar com todos, podemos exibir a nossa licença de crentes para julgar e excluir. Eu sou dessa ou daquela associação. Isso é um pecado, considerar-se superior, considerar-se pertencente a uma determinada, a ser exclusivo. Peçamos a graça de superar a tentação de julgar e catalogar. Que Deus nos preserve da mentalidade do nicho, aquela mentalidade de nos guardarmos ciosamente no pequeno grupo, dos que se consideram os bons, os sacerdotes com seus fiéis seguidores, os agentes pastorais fechados entre si, para que ninguém possa se infiltrar. Fechados. Tudo isso faz com que as comunidades se tornem lugares de separação. E assim, o Espírito Santo não quer fechamentos, quer abertura, comunidades acolhedoras, onde haja lugar para todos. E no Evangelho há também a exortação de Jesus. Em vez de julgar tudo e todos, cuidemos de nós mesmos. Na verdade, o risco é ser inflexível para com os outros e indulgente para com nós mesmos. E Jesus nos exorta a não compactuar com o mal, com imagens que impressionam. Se alguma coisa em ti é motivo de escândalo, corte-a. Se alguma coisa te faz mal, corte-a. Ele não diz, pense bem sobre isso, se alguma coisa não vai bem, melhore um pouco. Não, corte-a logo. Jesus é radical, exigente, mas pelo nosso bem, como um bom médico. Cada corte, cada poda é para crescer melhor e dar frutos no amor. Então perguntemo-nos, o que há em mim que é contrário ao Evangelho? O que concretamente Jesus quer que eu corte na minha vida? Rezemos a Imaculada Virgem Maria para que nos ajude a sermos acolhedores para com os outros e vigilantes sobre nós mesmos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut igne ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nunziante, che sti Filii Tui, incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. A bênção apostólica do Papa Francisco neste domingo 26 de setembro com a oração mariana do Ângelus. Saudações, queridos irmãos e irmãs. Hoje se celebra o Dia Mundial dos Migrantes e dos Refugiados, que este ano tem como tema Rumo a um Nós sempre maior. É preciso caminhar juntos, sem medos, um ao lado do outro. Migrantes, refugiados, deslocados, vítimas do tráfico. Somos chamados a construir um mundo que não exclua ninguém. Uno-me a todos os que em várias partes do mundo estão celebrando este dia. Saúdo os fiéis vindos de Loreto para a iniciativa da Conferência Episcopal Italiana em favor dos migrantes. Saúdo e agradeço às várias comunidades aqui presentes na praça com suas bandeiras. Saluto i rappresentanti del progetto APRI. Saúdo o representante do projeto ABRI, também ligado a migrantes, assim como o serviço imigrantes da Casa Stali. Agradeço a todos pelo vosso trabalho generoso. E antes de deixar a praça, convido todos a aproximar-se daquele monumento que está ao lado de lá da praça, com todos os migrantes, a deter-se no olhar de todas aquelas pessoas naquele monumento, com um olhar que tem esperança que todos os migrantes têm nos dias de hoje, para continuar a viver. Vão até lá, olhem, neste momento. Não fechemos as portas para todos eles. Manifesto minha proximidade e vicinança a todos os que foram atingidos pelo vulcão na Espanha, principalmente as pessoas que foram obrigadas a se deslocarem de suas casas. E também peço a bênção para todos os que ajudaram, pelos que socorreram, e a Nossa Senhora também peço ajuda. Hoje em Bolonha foi beatificado Giovanni Fornazzini, um sacerdote mártir da caridade, mártir da caridade e da Igreja durante a Segunda Guerra Mundial. Que o seu testemunho nos ajude a encontrar concretude em todos os obstáculos da vida. Um abraço ao novo beato. Um aplauso ao novo beato. Saúdo todos vocês, romanos, peregrinos de várias cidades, em particular o grupo da obra de Dom Orione, jovens
contra i tumori. Pais e filhos associados na luta contra o tumor, saúdo a todos vocês e um bom domingo a todos vocês. Por favor, não esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até breve. Assim saúda o Papa Francisco. Com essas palavras tradicionais, o Papa se despede dos fiéis e recordamos o trecho do Evangelho destacado pelo Papa, que nos deixa uma importante mensagem. Cada fechamento mantém à distância os que não pensam como nós. Isto é a raiz de tantos grandes males da história, do absolutismo que muitas vezes gerou ditaduras e de tanta violência contra os que são diferentes. Outro pedido do Santo Padre foi: peçamos a graça de superar a tentação de julgar e catalogar, e que Deus nos preserve da mentalidade do nicho, da mentalidade de nos guardarmos ciosamente no pequeno grupo dos que se consideram bons. O Espírito Santo não quer fechamentos, disse o Papa, ele quer abertura, comunidades acolhedoras onde haja lugar para todos. Com estas belas palavras do Papa, nos despedimos de vocês, queridos amigos, convidando todos a visitar a nossa página vaticannews.va/pt. Ali você pode ler todas as notícias sobre o Papa Francisco, a Igreja em todo o mundo. Obrigada pela companhia nesta oração mariana do Ângelus do Papa Francisco, neste 26º domingo do tempo comum. Uma saudação a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.